Olá, alunos de todo o Brasil, sejam bem-vindos ao mundo da leitura e da escrita. Eu sou Rose Sordi, professora de língua portuguesa, e vamos nos encontrar durante algum tempo para falarmos a respeito do uso da linguagem, que é o nosso maior instrumento de comunicação. A aula de hoje vai abordar a questão da interpretação de texto. Vocês já se perguntaram se existe alguma diferença entre compreender um texto e interpretar um texto? Ao nosso modo de ver, existe. Primeiro, quando nós temos em mãos um texto cuja marca é a informação, nós fazemos uma primeira leitura de reconhecimento. Se nós formos capazes de responder às questões de como, quando, onde e porquê, de imediato nós podemos dizer que compreendemos um texto. Interpretar um texto vai um pouco mais além. Interpretar um texto significa, entre outros aspectos, buscar as possíveis intenções do narrador. Veja bem, as possíveis intenções do narrador não significa adivinhar essas intenções. Assim, interpretar um texto é buscar nas entrelinhas desse texto as plurissignificações da linguagem. O que quer dizer linguagem plurissignificativa? A linguagem plurissignificativa acontece no texto literário. Uma vez que as palavras nesse texto, nesse tipo de texto, são empregadas no sentido conotativo da linguagem, ou seja, no sentido figurado da linguagem. Então, nós vamos agora mostrar a vocês um texto literário para que possamos estabelecer as diferenças entre compreender um texto e interpretar um texto. Pedro, o menino que tinha o coração cheio de domingo. Pedro é um nome que se conhece em muitas línguas. Pedro, Pierre, Peter, Peter, Petrus. Pedro pintou um dia, em alguma parte do mundo, o retrato de uma borboleta. O papel tinha o tamanho de sua intenção, as cores, a de seu desejo. Pintou ainda sobre o papel flores para a borboleta se esconder e galhos para descansar. É mesmo fácil imaginar sua pintura ou fazê-la, mas a consequência não foi tão simples. É melhor conhecer toda a história. Pierre acordou com o coração cheio de domingo. Domingo é dia em que a gente não quer nada e por isso acontece quase tudo. Não era domingo, mas ele se sentia em paz com o mundo. Nesse dia, ele viu o voo de uma borboleta. Voo de borboleta pode transformar qualquer dia em domingo. Peter não conhecia muito de borboletas. Borboleta é mesmo um inseto de que a gente gosta muito e conhece pouco. Sabemos que ela é bonita e colorida como se isso bastasse. Mas a cor que está perto do amarelo e depois do azul é muito difícil de guardar no pensamento. Borboleta é como um arco-íris ou bola de sabão. O máximo que sabemos é que tem muita cor. Se você conhece em algum lugar um menino chamado Pedro ou nome semelhante, peça que ele lhe fale sobre borboletas. Vocês poderão tornar-se amigos através das coisas que ele sabe sobre elas. Você, tendo um amigo como Pedro que pinta borboletas, você terá também um coração cheio de domingo. No domingo você não precisa ver borboletas. Basta ter o voo delas na lembrança ou fazer bolas de sabão. Arco-íris também serve. Você pode perceber pela leitura do texto Pedro, que há dois aspectos que nos chamam a atenção à primeira vista. Primeiro, é o caso de a história ter uma continuidade e à medida que as ações vão acontecendo, o nome Pedro vai sendo traduzido para outras línguas.
O outro fato que chama a atenção é a palavra borboleta, que é uma palavra forte dentro do texto. Muito bem, eu vou contar para vocês uma experiência pessoal que aconteceu comigo em relação a esse texto no momento em que eu o estava selecionando para esta nossa aula. A primeira leitura que eu fiz do texto Pedro, pensei comigo, o autor deve ter traduzido o nome Pedro para várias línguas para fazer uma associação com a metamorfose, porque passa a borboleta, já que para chegar à borboleta ela passa por uma série de etapas. Eu fiz uma leitura rápida e o que me ocorreu imediatamente foi essa ideia. Ou seja, a de que o escritor estava traduzindo o nome Pedro para várias línguas para fazer uma associação com a metamorfose pela qual passa a borboleta. Num segundo momento, ou numa segunda oportunidade de leitura, também cheguei à conclusão de que essa tradução do nome Pedro para várias línguas poderia estar querendo significar que todas as crianças do mundo são iguais. Todas as crianças do mundo têm o mesmo coração, têm o mesmo interior. Qual seria a intenção do narrador ao traduzir o nome Pedro para várias línguas? Isso é interpretar. É evidentemente que interpretar não implica adivinhar as intenções de quem escreve o texto, mas chegar a aproximações de suas possíveis intenções. Interpretar um texto, então, significa buscar nas entrelinhas as possíveis intenções de quem escreveu o texto. Assim, é preciso entender que um texto literário, justamente por ter como marcas principais as palavras empregadas no sentido conotativo, é um caminho de mão dupla. Ou seja, quanto mais rica for a linguagem literária, maior é o número de interpretações que se pode atribuir ao mesmo fato. E vocês podem me perguntar, mas sempre vai acontecer isso? Não. Como eu já disse, quanto maior for a riqueza da linguagem que se emprega no texto literário, é possível atribuirmos ao mesmo fato mais de uma significação. Porque nós interpretamos conforme as nossas vivências, conforme as nossas experiências, inclusive conforme o conhecimento que temos a respeito de determinado assunto. Eu pergunto para vocês, se eu, como leitora, não tivesse o conhecimento de que as borboletas passam por uma metamorfose, eu poderia ter chegado àquela aproximação? De maneira nenhuma. Então é preciso entender que a linguagem literária, por ter marcas que dão à linguagem um caráter de plurissignificação, ou seja, de mais de um sentido, é possível atribuir, às vezes, a um fato mais de uma interpretação. Diferente do texto informativo, que por ter como marca principal a palavra empregada no sentido denotativo, ou seja, no sentido real, no sentido em que nós encontramos no dicionário, ela só pode nos levar às perguntas normais que podem ser feitas a um texto que tem como objetivo trazer-nos a informação. Ou seja, as perguntas o que, como, quando, onde e por quê, sobretudo.